Olá, a história é de Noé, da Arca, do Grande Dilúvio. Olha, é uma das narrativas mais famosas que existem, né? Mas por trás daquela imagem clássica, sabe, dos animais entrando em fila, existe uma história muito mais profunda. Uma história sobre juízo, sobre corrupção e, o mais incrível, sobre uma graça totalmente inesperada. É exatamente nisso que a gente vai mergulhar hoje, lá nos capítulos 6 e 7 de Gênesis, para desvendar as camadas dessa saga. E para guiar a nossa conversa, vamos partir de uma questão que é central em tudo isso. No mundo que está mergulhado no caos, como é que a justiça, que pede uma consequência, e a graça, que oferece um escape, podem existir ao mesmo tempo? A resposta, bom, ela está no coração dessa história e a gente vai descobrir junto até o final. Ah, e fica aqui uma dica. Para aproveitar ao máximo essa análise, se for possível, dá uma lida antes nos capítulos 6 e 7 de Gênesis. Garanto que a experiência de acompanhar os detalhes que a gente vai explorar vai ser muito mais rica. Então vamos lá. Para a gente entender por que algo tão drástico como um dilúvio foi necessário, a gente precisa primeiro dar uma olhada em como o mundo estava. E olha, o cenário que Gênesis descreve é bem sombrio. Essa citação de Gênesis 6, versículo 5 é direta e pesada. Não estamos falando de um errinho aqui ou ali, de falhas de vez em quando. A descrição é de uma maldade que tomou conta de tudo e de todos o tempo todo. Uma corrupção que já estava na essência do pensamento humano. E o texto vai detalhando essa decadência. Ele fala de uma união bem misteriosa entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, que parece ter quebrado alguma ordem estabelecida. E a consequência direta disso, a terra se encheu de violência. E não era só humanidade, não. O texto diz que toda a criatura estava corrompida. A coisa ficou tão séria, mas tão séria, que levou a uma das frases mais fortes de toda a Bíblia: o arrependimento de Deus por ter criado o ser humano. Só que, no meio desse cenário de juízo que parecia inevitável, aparece um ponto de luz. Uma única exceção que vai mudar completamente o rumo das coisas. Agora, o que é fascinante de ver aqui é o contraste. De um lado, você tem um mundo, maldade sem fim, corrupção, violência. Do outro, um homem, Noé. Descrito como justo, perfeito na sua geração e, o mais importante de tudo, alguém que andava com Deus. Essa comparação, esse choque entre um e outro é a chave para a gente entender tudo o que vem a seguir. E é aqui que a gente encontra a primeira menção da palavra graça na Bíblia. Lá em Gênesis 6:8 está escrito: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. A graça, nesse contexto, é exatamente isso, um favor que não foi merecido. É a decisão de Deus de preservar uma pessoa e sua família, não porque eles eram impecáveis, mas porque eram fiéis no meio de toda aquela escuridão. E essa graça não foi algo passivo, sabe? Ela veio com uma missão, uma tarefa, assim, gigantesca e, vamos ser sinceros, totalmente inacreditável para qualquer um daquela época. As instruções eram de uma precisão impressionante. Uma arca enorme de madeira resinosa, toda vedada com betume, com 300 côvados de comprimento. Para a gente ter uma ideia, isso dá quase um campo de futebol e meio. Imagina só! Uma estrutura de 3 andares, projetada para aguentar um cataclisma sem precedentes. A missão de Noé tinha várias etapas. Não era só construir um barco. Ele tinha que juntar toda a família, coletar casais de todas as espécies de animais e ainda estocar comida para todo mundo, por uma viagem sem data para acabar. Cada passo desse exigia uma fé e uma obediência fora do comum. E aí, depois de anos de trabalho, de preparação, de aviso, o momento chegou. Gênesis 7 descreve o início do dilúvio com uma força que é de fato assustadora. O juízo começa com a chuva, mas não era uma chuvinha qualquer. O texto fala de uma chuva torrencial que durou 40 dias e 40 noites, sem parar. E esse número, 40, tem um peso simbólico muito grande na Bíblia, quase sempre ligado a um tempo de provação, de teste. E a água não vinha só de cima. O texto diz que as fontes do grande abismo se romperam. Isso sugere uma catástrofe em escala global. As águas subiram tanto, mas tanto, que cobriram as montanhas mais altas por uma margem de 15 côvados, ou seja, não tinha para onde fugir. Para completar, a inundação não foi algo rápido. As águas ficaram sobre a terra por 150 dias. Pensa nisso, 5 meses com o mundo todo submerso. Foi uma demonstração de poder absoluto e um juízo completo sobre a corrupção que tinha se espalhado por tudo. Essa frase, ela resume tudo.
O resultado do dilúvio foi o fim de toda a vida terrestre que não estava protegida dentro da arca. É uma declaração definitiva sobre a seriedade do juízo e, ao mesmo tempo, sobre a eficácia da salvação. Mas a história não acaba na destruição de jeito nenhum. O significado dela vai muito além e ecoa por séculos, sendo reinterpretado e ganhando novas camadas em outros textos sagrados. No Novo Testamento, por exemplo, o livro de Hebreus mostra a atitude de Noé como um ato de fé. Ele agiu com base num aviso divino sobre coisas que ainda não se viam. A fé dele o levou a construir, e essa construção se tornou a prova da sua justiça. O próprio Jesus Cristo usa a história do dilúvio como uma analogia muito poderosa. Ele destaca que, na época de Noé, a vida seguia normal. As pessoas comiam, bebiam, casavam, viviam suas vidas, ignorando completamente o aviso, até que foi tarde demais. A história se torna um grande alerta sobre a necessidade de estar preparado espiritualmente. Então, o ponto central é este: a arca é muito mais do que um simples barco. Ela se transforma num símbolo poderoso da salvação que Deus providenciou. Um porto seguro no meio da tempestade do juízo. E isso tudo nos traz de volta para aquela nossa pergunta lá do começo. Depois de olhar para a corrupção, para o juízo e para a salvação, como, então, a gente consegue entender a convivência da justiça e da graça? O que a narrativa de Gênesis nos mostra é que elas não são opostas, mas sim dois lados da mesma moeda. A justiça aparece no dilúvio, que limpa a terra daquela violência e maldade, e a graça se revela na arca, o meio de salvação oferecido para preservar um grupo fiel, através do qual a humanidade ganharia uma chance de recomeçar. Mas a história não para por aí. O fim do dilúvio é, na verdade, um novo começo. O que será que acontece quando Noé e sua família finalmente pisam em terra firme de novo? Bom, para descobrir a incrível aliança que Deus faz com toda a criação, é só acompanhar a nossa série. E aí, se essa análise aprofundada da história do dilúvio foi útil e esclarecedora, a gente pede aquele apoio de sempre. Se inscreve no canal, compartilha este material com mais gente e deixa o like. É essa força que nos ajuda a continuar produzindo estudos como este. Muito obrigado pela companhia e até a próxima!